Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui no vídeo série Ciência, a origem da existência. Como eu tinha dito no vídeo anterior, eu acho que o cientista tem conhecimento dessa teoria. E a grande pergunta é o que eles fazem com essa teoria. Como nós sabemos, como sempre, eles escondem, né? Os veteranos da ciência sempre escondem a verdade sobre ciência, até sobre Deus e Bíblia. Como é complicado, né? A gente temos que buscar as informações e ver encaixar. Nossa, né? A grande pergunta é: Deus por acaso é um enigma? O que é um enigma? É um paradoxo? O que é um paradoxo? É uma charada? Como matar essa charada? Como revelar esse enigma? Todos os enigmas sabemos que tem uma explicação. Todo paradoxo tem uma explicação. Todo charada você tem que matar a charada, vamos dizer assim. E então, nesse caso da existência, Deus é explicável. A ciência mostra que Deus é explicável, sim. E como assim exatamente Deus é explicável? Por causa da origem, né? Como funciona essa origem? Vamos detalhar mais esses assuntos. Deus é explicável por causa de uma teoria. A ciência mostra que Deus é explicável por causa de uma teoria. Eu sempre ouvia uma frase que me trouxe alguns revelares, que é por causa também, em Deus é explicável, por causa da geometria. Por causa da geometria sagrada, foi possível a existência de Deus. Por causa da geometria sagrada, claro que tudo já existia. A existência ela tem uma data, um tempo, não tem como definir um tempo e uma data, sempre existiu. Mas grande, de tanto ouvir a palavra geometria, chegamos à conclusão que Deus teve um período inocente. Deus também foi criança, entre aspas, assim. Quer dizer, vamos dizer assim, que Deus foi criança. Como assim Deus foi criança? Por motivo, Deus é memória. Deus tem memória. Eu sou uma memória. Todos nós, a maior parte de nós, nós somos praticamente uma memória. Então, podemos viver. Na verdade, uma pergunta: podemos viver sem memória? Podemos até viver, mas seremos como um animal? Seremos semelhante a alguém com problemas mentais? No caso, Deus foi criança porque Deus já teve uma fase inocente. A ciência, por causa da geometria, acredito que a ciência conclui que sim, Deus teve uma fase que não era ciente. Isso foi adquirindo aos poucos, por milhares, bilhões de anos. Não tem como tirar esse cálculo, mas acreditamos que Deus passou uma fase assim que não era ciente. Deus foi adquirindo aos poucos. A ciência foi por causa da repetição daquilo que estava na origem da existência, aquela energia. Toda aquela energia
tinha um padrão, um padrão chamado geometria, medida, tudo organizada. Havia então um movimento. Essa parte ainda está em análise, mas a conclusão é que chegamos que Deus foi querendo memória nessa repetição de coisas que não sabemos exatamente o que, está ainda em pesquisa. Aquela repetição de coisas na memória, ou na mente, ou na consciência de Deus, aí ele adquiriu, com tempo, muito tempo, adquiriu ciência, ele ficou ciente de si. Depois dessa ciência, ele foi se evoluindo até chegar na onisciência, que é o conhecimento de tudo, né? Que é a verificação, a contestação de que ele era o cara na mão do outro, né? Como diz o outro. Mas, e como começou a criação, de fato, qual é a diferença de criação e origem? Alguns estudiosos dizem que as coisas são muito bem feitas, né? Existe uma geometria perfeita as coisas, né? Uma organização na natureza, a organização do ser humano, a perfeição do ser humano, não poderia ser coisa do acaso. Mas, por outro lado, Deus é perfeito. E quem o fez? Porque a perfeição, ela existe. Ela existe justamente por causa da geometria. Ou seja, medida e cálculos exatos. Tudo tem uma medida, um cálculo que é proporcional àquilo realmente que se encaixa, né? Uma soma, uma matemática, tudo tem um sentido, tudo tem uma medida. E essas medidas, elas são repetitivas. Existe um padrão nessas matemáticas, né? Padrão matemático das coisas. Por esse motivo que as coisas são perfeitas. E Deus imita, né? Não é que imita, reproduz, né? Melhor dizendo, né? Ele reproduz aquilo que já existia, mas se tudo já existia, então Deus não poderia ser Deus. Não é bem assim que a ciência mostra. Não tem nada a ver. Na verdade, alguns podem até dizer, se é obra do acaso ou não, não faria diferença, as coisas iriam existir do mesmo jeito. O que é a existência final? Qual é a diferença da origem e da criação? Vamos mostrar uns desenhos aqui para ilustrar mais ou menos o que é a existência, a diferença da criação e da existência. Deixa eu... Vamos para a gente ter uma conclusão melhor. Então, pessoal, o que esse desenho vos quer dizer? Esse desenho é um 8. É a pirâmide, pentagrama. Poderia dizer que seria um símbolo da criação. O símbolo da criação. Muitos sábios dizem que a criação é perfeita demais para ser obra do acaso. Eu esqueci de dizer que existe o antes e o depois da criação. No caso, esse desenho representa o antes e o depois. O antes e o depois. Esse triângulo aqui. Então,
seria assim. Isso parece um 8, Ouroboros, né? Número 8, que representa o Ouroboros, também representa o triângulo. Em outras palavras, seria o triângulo. Número 1. Esse número 1 é comparando com a Bíblia, mas não tem nada a ver com as escrituras, né? Que o primeiro será o último e o último será o primeiro. O que tem a ver com isso? O que tem a ver essa comparação? Eu imagino que Deus estava aqui na sua origem e veio fazer criação. Fez todo o universo. Quando concluiu, disse que tudo era muito bom. Aí, como Deus vai resolver essa situação de ser o número 1, sempre o número 1. Como Deus disse, o primeiro será o último e o último será o primeiro. O primeiro será o último e o último será o primeiro. Mas Deus preferiu ser o primeiro, né? Tanto na origem, tanto na criação. Será que houve alguma incompatibilidade com alguma coisa que Deus viu algo e tive que traçar um plano para que ele fosse sempre o primeiro, tanto na origem, tanto na criação. O direito e o esquerdo. É uma pergunta, ao mesmo tempo, uma coisa para ser analisada. Vamos conversar e filosofar nessa questão. Aqui representa o pilar. Primeiro pilar, segundo, terceiro e o quarto. O primeiro, a ciência nos diz que é uma coisa que está em análise ainda, que poderia ser pilar da vida. Porque a vida é uma força muito grande, que sem a vida, nada, é como se nada existisse. A vida, ela confirma toda a existência, né? A vida é uma confirmação da existência, que o pilar, ou seria, mais especificamente, os 3 pilares aqui, que representam a diferença das energias entre uma e outra, a diferença das energias entre uma e outra. Mais para frente eu posso explicar isso. E aqui criação, Deus então vê que tudo era bom, mas tinha que criar os homens. Comparando a Bíblia aqui, né, como ele disse lá em Ezequiel 28, quando fala do rei, quando se achou iniquidade. Quando se achou iniquidade, porque ninguém, aliás, né, as pessoas sempre querem ser o número 1. Mas Deus, achando que não era justo, teria que ser número 1, tanto na origem e na criação. Talvez Deus traçou um plano de fazer algo, no caso enviar Jesus para ser o primeiro a entrar no céu, no caso, né? Uma comparação aqui. Então vamos resolver esse enigma. Como eu disse, né? Todo enigma pode ser resolvido, todo paradoxo também pode ser resolvido. É um paradoxo, a criação é um enigma. Vamos resolver esse enigma junto? Tem esse triângulo aqui também, chamado pentagrama. Pentagrama, que é símbolo da criação. Isso aqui mais bonitinho, desenhadinho. Muito sábio diz que isso aqui representa Deus, né? Representa
o rosto de Deus, o corpo de Deus. Tá aí o pentagrama, mas será que isso é coerente? O que realmente representa esse pentagrama? Ou esses desenhinhos cá embaixo? É o corpo de Deus? Bom, ou será a criação, símbolo da criação? Pode ser. Vamos desvendar esse enigma. Resolver esse enigma, quer dizer. Então, pessoal, mudando o cenário aqui um pouco, coloquei o pentagrama aqui e vamos resolver esse enigma. Vamos resolver esse enigma? Qual o significado desse pentagrama? Realmente, o pentagrama é o símbolo da vida, da criação e da origem da existência. Compartilhe o vídeo. Você pode estar comentando, deixando a sua opinião ali, para a gente discorrer esse assunto, para nós resolver esse enigma. Vamos resolver esse enigma juntos. Valeu, um abração, até o próximo vídeo. Peço favor, compartilhe, curte, dê seu like, dê seu comentário. Vamos seguir na filosofia.